A paz de Deus, mais que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e glorifico a Deus por você estar aqui nesse curso bíblico, curso livre sobre bibliologia a partir de Wayne Grudem, que já nós falamos um pouquinho sobre ele. Eu sou oficial da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e tenho a honra de poder discutir com você, buscar compreender com você alguns temas que são fundamentais no tocante à nossa fé. Nos dias de hoje, como já disse na apresentação, é muito importante nós debruçarmos as nossas cabeças e aí, falo de forma até metafórica, você se voltar para a compreensão das Escrituras Sagradas. Porque vivemos em um mundo onde a Bíblia continua ainda sendo o livro campeão de acessos, mas junto com os acessos vêm as críticas de pessoas que talvez não concordem, ou não gostem, ou são sinceras mesmo e querem compreender um pouco mais o que a Bíblia ela tem para nos mostrar. Serão 4 aulas onde nós vamos buscar compreender, nós vamos buscar entender quão preciosas são as Escrituras Sagradas. Quão preciosas são as Escrituras que foram deixadas por Deus para abençoar todas as pessoas. Todas as pessoas. Não é um curso apenas para instruir os cristãos, mas é um curso para que todos aqueles que queiram compreender um pouquinho mais sobre a Bíblia. É claro que é um curso introdutório. Nós vamos estar falando de forma mais panorâmica, mas tem muita coisa que dá para aprender. E se você já sabe, é muito bom te ter aqui, porque isso quer dizer que você tem a humildade de estar se reciclando, de buscar voltar às bases. É muito importante. Eu entendo que das doutrinas, né, estamos aqui num curso daquilo que nós chamaríamos dentro do grande escopo, do grande conjunto da teologia, estamos numa aula de teologia sistemática. E quando a gente fala em teologia sistemática, estamos falando das doutrinas principais para o cristianismo, ou seja, as crenças principais para os cristãos, o que é fundamental para um cristão acreditar. Dentre essas coisas, nós temos a doutrina da Bíblia, ou a bibliologia. Compreender as Escrituras é fundamental para todo e qualquer cristão. Então, sem mais delonga, vamos lá então. A aula 1, então, tem esse título: História, Palavra e Cânon. História, Palavra e Cânon. Vamos compreender quem é o autor. O autor é Wayne Grudem. E eu queria falar um pouquinho sobre ele. O Grudem, esse caraquinha aí simpático, tudo bem que isso aí é uma foto do final dos anos 2000, ele está um pouquinho mais senhor. Ele é professor, pesquisador de teologia e Bíblia do Phoenix Seminary no Arizona, Estados Unidos. Ele foi professor titular do Departamento de Teologia Bíblica e Sistemática em grandes escolas durante 20 anos. Ele é graduado em Harvard. Então, pois é, para quem não sabe, Harvard é a universidade mais proeminente, mais importante do mundo. Ele é mestre em teologia também. Ele é doutor pela Universidade de Cambridge também. Então, olha o currículo do garoto. Ele é autor do livro que nós vamos utilizar aqui, já vou falar, que é o livro Teologia Sistemática Exaustiva, que é o que eu vou utilizar, né? Mas ele também é autor de outros livros importantes, como Teologia Sistemática, Entenda a Fé Cristã, Política segundo a Bíblia, Economia e Política na Cosmovisão Cristã, Comentário Bíblico de 1 Pedro, A Pobreza das Nações, todos esses livros publicados aí pela editora Vida Nova, ok? Então vamos continuar aqui. Eu coloquei o tema da aula, o tema do curso, como um curso de bibliologia a partir da visão do Wayne Grudem, porque o Grudem não vai ser o único autor. Ele vai ser a base, com certeza, já chega na parte só do Grudem, mas enquanto vamos comentando sobre o Grudem, eu quero enriquecer esse curso com outros autores que são importantes para nós compreendermos, a meu ver, as Escrituras Sagradas. Então, logo de cara, nessa aula, os enxertos que eu fiz
colocando outros autores, eles estão logo no início da aula, ok? Então, no começo dessa aula, eu vou falar sobre duas coisas aqui, sobre dois pontos, que o primeiro é a visão histórica sobre as Escrituras, né? Para quem não sabe, eu também sou historiador, e depois a visão das religiões, que também faz parte de outra formação. Dentro da minha formação teológica, eu tenho formação na área de ciências da religião, e eu vou utilizar autores cristãos, evangélicos, para comentar esses dois pontos que com certeza eles lançam luz sobre a nossa compreensão das Escrituras. Tudo bem? Então vem comigo, vamos tentar entender essa palavra maravilhosa que está contida, que está na Bíblia, que é a Bíblia. Então, sobre o que nós vamos trabalhar nesse curso é basicamente a doutrina da Palavra de Deus, que é a parte 1 do livro Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Essa parte ela vai da página 23 a 96. É o resumo, é a síntese desse curso do que está entre a página 23 e 96 do livro. Agora, eu estou aí trabalhando a visão da história, nesse primeiro tópico aqui, sobre as Escrituras em Norman Geisler, ok? Vou utilizar esse livro aí que você está vendo, Norman Geisler, Teologia Sistemática, o tomo 1. Né? Ele está em 3 tomos, às vezes você acha em um só, mas normalmente 3 tomos, em 3 livros, e no tomo 1 ele vai trabalhar a questão das Escrituras também. E lá pelas tantas, o Geisler vai estar comentando. O Geisler, para quem não conhece, ele foi um grande apologista, já falecido infelizmente, um grande apologista, um grande defensor da fé. Muitos debates nos Estados Unidos, muitos livros, se eu não me engano, mais de 50 livros escritos, e centenas de artigos defendendo a fé cristã. Ele era doutor em teologia, ele era doutor em filosofia e usou os dons dele para glorificar a Deus nessa terra. O Geisler vai trazer a ideia de que a história da igreja cristã ela vai concordar completamente. Ela vai trazer uma luz ao que a Bíblia reivindica para si mesma. E o que é isso? Que a Bíblia ela é realmente inspirada, que a Bíblia realmente ela é infalível e que a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus. Então a história, e aqui eu estou pensando na história da igreja cristã, que é outra matéria na teologia que eu amo, simplesmente amo, a história da igreja cristã, ela afirma, ela mostra que a crença cristã ao longo dos tempos é uma crença que reivindica, que afirma que a Bíblia, o que a Bíblia diz de si mesma, ou seja, que ela é inspirada, que ela não erra, que ela é inerrante, que ela é infalível, aquilo que está nela se cumpre, por isso ela é a palavra de Deus. Isso vai ser verdadeiro, o Geisler vai trabalhar, desde os antigos pais da igreja. O que seriam os pais da igreja? Depois do período dos apóstolos, os discípulos dos apóstolos e os discípulos dos discípulos dos apóstolos continuaram a obra da igreja, evidentemente. Né? Afinal de contas, não dá para você pensar que foi um vácuo de tempo entre os apóstolos e aí chegou você, aceitou Jesus no culto chorando e é isso. Não, existe toda uma história aí. Lá no começo, logo depois dos apóstolos, vieram aqueles discípulos dos apóstolos que muitos deles inclusive foram mártires, ou seja, morreram pela palavra de Deus. Eles são chamados pais, né? Pais apostólicos, nicênicos, e aí vai. Os pais, desde eles, né? Eles vão trabalhar essa ideia de que a Bíblia é verdadeira e também, imediatamente, o período após Cristo, e você vai ver eles, nos seus escritos, nas suas cartas, eles atestando isso. Da mesma forma, os escritos do Novo Testamento consideram o Antigo Testamento inspirado. Então, durante a história da igreja, seu início, no século I, quando o Novo Testamento foi sendo escrito, ele já atestava, ele já concordava que o Antigo Testamento ele é inspirado. Esse fato é observável nos 2 períodos principais no desenvolvimento da igreja cristã, os quais acontecem, né? Então, quais fatos são observáveis? O fato dos discípulos dizerem, atestarem, concordarem, através dos escritos do Novo Testamento, que o Antigo Testamento ele é inspirado, e depois a igreja, que é a igreja dos pais apostólicos, ela vai concordar também que o Novo Testamento ele é inspirado
por Deus. Isso dos acontecimentos aproximadamente até 350 depois de Cristo, você já tem uma consciência disso. E o que significa a frase, o Norman Geisler vai trabalhar, palavra de Deus? Na verdade, ele vai falar que existem vários significados dessa frase, que ela assume através da Bíblia, mas ele vai trazer logo de cara alguns pontos em sua teologia sistemática para nós pensarmos sobre a palavra de Deus e as Escrituras como sendo a verdade de Deus. Ele trabalha, por exemplo, falando sobre esses tais pais apostólicos, logo de cara, eu coloquei aí para vocês como tópicos, a Epístola aos Coríntios, de Clemente de Roma, que viveu entre 95 e 97 depois de Cristo. Ele fala assim, no capítulo 45, Sagradas Escrituras que são verdadeiras, entregues pelo Espírito Santo. Então ele atesta, né, a Epístola aos Filipenses, de Policarpo, que viveu entre 110 e 135. Ele fala no capítulo 12 que Policarpo cita várias passagens do Antigo Testamento e ele fala que elas são as Escrituras. Depois nós temos Justino Marte, que foi martirizado em 165 depois de Cristo. Ele vai também acrescentar em um dos seus escritos, ele fala, não devemos supor que a linguagem procede dos homens, de homens inspirados, mas sim da divina palavra que os move. Ele fala assim que na verdade a inspiração seria o próprio Deus falando. Depois outro camarada chamado Irineu, que viveu entre 103 e 130 e 202, ele fala no seu tratado Agais Hereses, ele fala que é contra as heresias, ele fala assim, pois o Senhor de todos deu o poder do Evangelho aos seus apóstolos, por intermédio de quem recebemos o conhecimento da verdade, isto é, o ensino acerca do Filho de Deus. Este Evangelho foi, primeiramente, pregado por eles, depois, pela vontade de Deus, eles nolo passaram por intermédio das Escrituras, para serem o chão e pilar da nossa fé. As Escrituras como chão e pilar da nossa fé. Isso aí, ainda no século II já falado. Depois Tertuliano, que viveu entre 160 depois de Cristo e 220, repare a escadinha, né? Logo depois dos apóstolos, ali um pouquinho depois do ano 90, quando João ainda está vivo ou está morrendo por aquele período, você vai vindo, e aí quando chega na metade do século II e começo do século III, 160, 220, Tertuliano, que é chamado do pai da teologia latina, ele sustentou que os 4 evangelhos, ele fala assim, foram criados na base segura da autoridade apostólica e, portanto, são inspirados em um sentido completamente diferente dos escritos dos cristãos espirituais. É verdade que todos os fiéis têm o Espírito de Deus, mas nem todos são apóstolos. Ou seja, o que está escrito ali na nossa Bíblia, ele está atestando os evangelhos, são de fato as palavras verdadeiras de Deus, que é diferente de um livro evangélico que você pega, que pode ser muito bom, mas não tem a inspiração divina do Espírito Santo de Deus. Então está colocando os evangelhos como palavra de Deus. E por fim, nesse período aqui, nesse slide, vamos pensar aqui, Agostinho de Hipona, o grande nome da antiguidade, da passagem da antiguidade para a Idade Média. Eu, como também formado em filosofia, posso te falar que se estuda Agostinho de Hipona, como em filosofia, a vida dele e os escritos dele são preciosos até mesmo para filósofos que são declaradamente ateus, para você entender a importância dele. E o Agostinho de Hipona, ele vai trabalhar, ele deu testemunho em várias oportunidades. Peguei uma seleção aqui que o Frank Ferreira vai fazer. Ele fala assim, olha, Deus instituiu também a escritura, isso aqui é Agostinho, tá? Deus instituiu também a escritura chamada canônica e investida da mais alta autoridade. Nela acreditamos a respeito de tudo que convém não ignorar e que somos incapazes de conhecer por nós mesmos. Olha que coisa impressionante, nós, por nós mesmos, somos incapazes, e as escrituras canônicas, já a gente fala desse negócio de cano, elas foram instituídas por Deus. Depois ele fala assim, em outra oportunidade, aprendi a reverenciar unicamente aqueles livros a que chamo de canônicos. Creio, portanto, com muita firmeza que nenhum dos autores desses livros
cometeu qualquer tipo de erro em seus escritos. Ou seja, agora a inerrância das escrituras. Primeiro ele afirma a inspiração, agora a inerrância dos livros canônicos, que seriam os livros verdadeiros, os livros que estão na sua Bíblia, que você tem aí na sua casa, livros da Bíblia protestante, evangélica. Não nos cabe, outra passagem ele fala, não nos cabe formular juízos a respeito da Escritura, ainda que contenha passagens obscuras, porque a ela submetemos a inteligência, e temos como justo e verdadeiro até mesmo que permanece velada a nossa compreensão. Ou seja, o fato de muitas vezes nós não compreendermos as Escrituras não significa que elas contêm erros, simplesmente porque Deus ainda não revelou para nós. Olha só aqui a reverência de Agostinho em relação à Bíblia. Outra passagem ele fala, Senhor, por acaso não será verdadeira a tua Escritura? Ditada que foi por ti, que és verdadeiro, ou melhor, que és a própria verdade. Ora, se Deus, aqui Agostinho mostrando, se Deus que é a própria verdade de todas as Escrituras, como é que a Bíblia vai conter erro? Depois ele fala, o Espírito de Deus fala, mas por meio dos homens. O Espírito de Deus fala por meio de quem? Dos homens. É muito comum hoje as pessoas falarem, olha, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Eu costumo falar, principalmente com jovens, estudantes do ensino médio, ou gente que está na faculdade, que eu falo assim, olha, quando alguém perguntar isso para você, você pergunta para ele assim, você esperava o quê? Que Deus, para falar com homens, ele usasse o quê? Continuasse usando mulas? Que Deus usasse postes, pedras? Ainda que Jesus falou que se os homens calarem-se, as pedras clamarão, mas Deus, para falar com homens, ele vai usar homens. Qual é a novidade? Qual é a dificuldade desse povo? Depois o Agostinho fala aqui, ó, estes livros são obra dos dedos de Deus, foram compostos por inspiração do Espírito Santo aos santos. E finalmente ele fala, olha, ele fecha, eu coloquei esse por último que é maravilhoso, ele fala, a fé cambaleará se a autoridade das Escrituras vacilar. Irmãos, a fé vai cambalear se a autoridade das Escrituras vacilar. Se nenhum crente está autorizado a diminuir a autoridade das Escrituras em sua vida. Crente que diminui a autoridade das Escrituras, primeiro, não compreende o que é a Bíblia. A primeira coisa é essa. E por não compreender, ele diminui o poder das Escrituras sobre a vida dele, e portanto a fé dele vai cambalear, isso se não cair da fé. Entende? Então aí a visão da história sobre as Escrituras em Norman Geisler. O próximo ponto aqui, aí o livro, Teologia Sistemática, e o próximo ponto eu vou trabalhar com um livro que tem um autor brasileiro também tem essa obra maravilhosa, que é essa obra aí, Teologia Sistemática, né, uma análise histórica e apologética para o contexto atual do Frank Ferreira e do Alan Might. A ideia é o seguinte, né? Os autores, eles, nessa aclamada obra, entre as páginas 87 e 90, eles vão dizer o seguinte, porque a ideia aí que eu coloquei para você, que eu preparei para você aí? Visão das religiões não cristãs sobre a palavra de Deus. É claro que não está tudo aí, meu querido, porque dados atuais, eu tenho um seminário que eu falo um pouquinho sobre isso, e eu cito um dado que o teólogo brasileiro chamado Luiz Saião, ele cita que atualmente existem mais de 100 mil religiões no mundo. Mais de 100 mil religiões no mundo. Então você imagina, né? Não tem como comentar tudo. Mas eu peguei algumas matrizes que são das principais. Então, visão das religiões não cristãs sobre a palavra de Deus. E primeiro aí, o animismo e o espiritismo. O animismo, que também pode ser colocado como uma das bases daquilo que você entende como religião desde a antiguidade, é provável que o animismo esteja na Gênese, pós queda humana, depois que cai o ser humano, depois que vem os primeiros filhos de Adão e aqueles que começam a invocar a palavra de Deus, que é uma parte só, todos os outros estão afastados de Deus, e esses que estão afastados de Deus começam a atribuir vida às coisas, a ânima, né? A vida às coisas, então alma às coisas, tudo tem alma, isso é a base para outras crenças que eu não vou comentar aqui, mas o animismo, e aí a partir do animismo o espiritismo, que é essa compreensão de se falar com espíritos, de se consultar os mortos, de se consultar espíritos outros que não o Espírito de Deus, que não Deus, enfim, né? E para esses, como é que é a palavra de Deus? Eu não vou
não estou fazendo estudo aqui sobre animismo e espiritismo, é apenas, vamos pensar como para esse tipo de compreensão, para esse tipo de crença religiosa, como é que a palavra de Deus é vista? O conceito de revelação nessas religiões animistas é vinculado e também o espiritismo, né, vinculado com a crença de que tudo é divino. Então tudo é divino. Nesse sentido, vai ter uma espécie de distinção, né, diferença entre a revelação geral e a especial. Pausa aqui para explicar o que é isso. Nós estamos num curso aqui onde nós vamos trabalhar o que nós chamamos de revelação especial. O que seria a revelação especial? A Bíblia. E o que seria a revelação geral? A natureza. É possível compreender alguma coisa de Deus através da natureza. Como diz o salmista, os céus revelam a tua glória. E o firmamento, né? As obras de tua mão. Então, é possível você compreender alguma coisa de Deus na natureza. Só que entender Deus a ponto de ser salvo somente através da revelação especial. Somente através das escrituras. Normalmente, teologia clássica acaba pensando assim. Então, as religiões animistas, espiritualistas, elas acabam pensando, confundindo um pouco as revelações, e elas acham que a Bíblia pode ser algo artificial. Porque existe a distinção entre o natural e o sobrenatural, e não é claro nesses movimentos, certo? O que é natural e o que é sobrenatural meio que se confundem muitas vezes. Então a Bíblia acaba sendo um livro de religião, e aí você, por exemplo, essas crenças não tem... Existem várias religiões dentro dessas crenças, né? Você tem religiões indígenas, por exemplo, nessas crenças. Você tem também a matriz de alguns tipos, de algumas variações de hinduísmo, que são as crenças lá pro lado da Ásia e da Índia. Você tem alguma crença budista aí, e você tem, claro, os vários tipos de espiritualismo aqui no Brasil. Portanto, vamos pensar aqui nas religiões afro-brasileiras, que não tem livro, não tem um livro sagrado, mas essas religiões se aproximam da Bíblia e tentam interpretar elas de acordo com a sua própria compreensão, para atrair, inclusive, fiéis e para poder mandar a mensagem delas. Portanto, a Bíblia não é a palavra absoluta de Deus, porque se fosse, rejeitaria essas religiões. Então elas entendem que talvez contenha alguma coisa de Deus, mas não muita coisa. O islamismo é outra crença aí. No caso do islamismo, para quem não sabe, é a segunda maior religião do mundo e é a religião que mais cresce no mundo atualmente. O islamismo, eles vão ter apologetas. O que são apologetas? São os caras que defendem a fé muçulmana, islâmica, árabe. Lá, o islamismo é aquela religião que fala que Maomé, o profeta, recebeu uma visão do anjo Gabriel e ele foi tendo essas visões e aí, em 622 depois de Cristo ele foi lá e foi pregar e ele desenvolve uma saída de um local para o outro e ele começa a pregar ali a palavra verdadeira. Ele fala que o judaísmo estava errado, ele fala que o cristianismo estava errado e que Deus tinha dado uma nova visão para ele. E hoje o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Crentes evangélicos, olha só, você tem a palavra de Deus e os muçulmanos que têm o Alcorão, que é uma outra palavra, que tem vários trechos da Bíblia, inclusive, eles pregam uma outra coisa e eles crescem mais do que nós, certo? Então vamos ficar espertos, vamos fazer a nossa parte, né, irmãos? Vamos aprender sobre a Bíblia para pregar apaixonadamente, porque é a nossa vida. E os apologetas, esses defensores muçulmanos, aplicam as conclusões mais céticas, que lançam maior dúvida sobre a Bíblia para destruir a confiança na transmissão da Bíblia. Eles fazem isso porque eles não querem negar a verdade da mensagem de Jesus, porque Jesus para os caras olha só que coisa, é um profeta, mas eles negam que a fé cristã é a religião que Jesus pregou. Os caras falam que Jesus é profeta, um profeta enviado por Deus, que para eles é Alá, eles chamam de Alá Deus, né, que é o mesmo Deus de Abraão que é pai de Isaac, mas para eles é pai de Ismael, que é o principal, e eles acreditam que a revelação final não foi dada aos cristãos, portanto. Ou seja, a Bíblia verdadeira não é a nossa Bíblia cristã, mas seria o Alcorão, o livro deles, que foi dado a Maomé. E finalmente, as seitas. Quando fala seitas, a expressão seita vem de secta, significa uma divisão, irmãos. É uma espécie de divisão dentro do próprio cristianismo. Certo? Dizem que existem mais de 10 mil divisões dentro do cristianismo. Nós temos 3 troncos principais dentro do cristianismo. Você tem o cristianismo católico, que surge no século IV. Você tem o cristianismo ortodoxo,
grego, né, e ortodoxo, aliás, que surge no século X. E você tem o cristianismo protestante, que daí vem as igrejas evangélicas, que surgem no século XVI. São esses três grandes troncos. E dentro desses troncos cristãos existem uma porrada de versões do cristianismo. E aí essas versões são muitas vezes chamadas de seitas. São as várias subdivisões. Né? É o desvio doutrinário muitas vezes. Uma doutrina comum nas tais seitas é que a revelação especial, que é a Bíblia, ela ainda está em processo. Então os caras começam com as ideias meio tortas, falando que a Bíblia ainda está em processo, né? Não está completa. As seitas, elas podem até aceitar a Bíblia, mas elas dizem que ela precisa ser complementada, suplementada, como é o caso dos Mormons com um livro chamado Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon, inclusive, querido, na capa, logo de cara, fala outro testemunho de Jesus Cristo, ou algo do gênero. Ou seja, os caras falam, Paulo fala, né, que se um anjo de Deus, nós ou um anjo de Deus, viesse pregar outro evangelho, não aceita. E aí os caras estão na capa deles lá, falando sobre outro evangelho. É impressionante, né? Ou também essas seitas, elas falam de ideias como que a Bíblia precisa ser novamente traduzida, como é o caso das testemunhas de Jeová, que elas têm a tradução do Novo Mundo das Escrituras, que mudam várias expressões. Por exemplo, no início, na versão última, inclusive, está escrito assim, João 1, né, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eles colocam o Verbo era um Deus. Esse Verbo que é Jesus, eles falam que é um Deus com letra minúscula. Só que quando você vai no grego, você não encontra isso. Em grego está literalmente em arque, em rologos, proston, theon. Isso significa que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então não era um Deus. É Deus e pronto, mas eles mudam. Então as seitas também têm visões diferentes da Bíblia. É por isso que você não pode, como crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, certo? Cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, como você gosta tanto de pregar, ser uma pessoa que ora, mas não lê, não medita nas Escrituras, né? Não faz como aqueles judeus ortodoxos que medita significando repetir mentalmente a mesma coisa, ruminar a palavra de Deus, meditar nos versículos e buscar compreender, extrair as Escrituras, aquilo que Deus, a mensagem de Deus tem para o seu coração, certo? Continuando aqui, vamos então com o Gruden. Então, finalmente, Wayne Gruden. E aí o Wayne Gruden, nós vamos entender nessa parte aqui, ele vai trabalhar primeiro sobre a questão da palavra de Deus, o conceito de palavra de Deus. O que é essa expressão palavra de Deus? O Gruden, a princípio, ele vai colocar aí que a palavra de Deus como Jesus Cristo. Peguei aí uma imagem de Jesus Cristo do século VI, né? Já estava meio mexida, mas pelo menos não aquele Jesus que é o imperador romano de olhos azuis, né? Mas a palavra de Deus como pessoa, o Gruden vai trazer. E essa pessoa quem é? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Às vezes a Bíblia ela se refere ao Filho de Deus como a palavra de Deus. Em Apocalipse 19:13, João vê o Senhor Jesus, que está ressuscitado no céu, e aí vai falar, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Toda vez que eu ouço isso, eu me arrepio. Jesus é a própria palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. De modo semelhante, no começo do Evangelho de João, lemos, no princípio era a palavra, acabei de citar que os testemunhos de Jeová mudaram, era a palavra, que talvez na sua Bíblia, se for João Ferreira de Almeida, esteja escrito, era o verbo, sinônimo, verbo, palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É claro que João está falando aqui do Filho de Deus, porque lá no versículo 14 ele vai falar o quê? A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Quem foi que se tornou carne, irmãos? Quem foi que viveu entre nós? Jesus. No segundo momento, nós temos o Gruden vai trabalhar com a ideia de que a palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus como uma comunicação. E como é que essa comunicação ela funciona? O Gruden vai trabalhar de duas formas. Primeira, que essa comunicação verbal ela são os decretos de Deus. E segundo, que essa comunicação verbal
são as palavras de Deus de aplicação pessoal. Vamos entender isso aí? Como é que é essa ideia, Carlos, de os decretos de Deus? Então, a palavra de Deus, como comunicação verbal de Deus, sendo os decretos do próprio Deus. Às vezes, as palavras de Deus, ele quer dizer aqui que ele vai explicar na obra Teologia Sistemática dele, que às vezes as palavras de Deus, elas se tornam, ou elas tomam uma forma de decretos poderosos que causam eventos ou até mesmo trazem coisas à existência. Como em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Entendeu? Então Deus diz e acontece. Isso é um decreto. Deus criou ainda o mundo animal, proferindo sua poderosa palavra, porque ele vai falar assim: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Isso está em Gênesis 1, 24. Por isso que o salmista, ele vai dizer lá no Salmo 33, 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ou seja, os decretos de Deus como comunicação verbal. E também essa comunicação verbal é a palavra de Deus de aplicação pessoal. E o Gruden vai trazer a seguinte ideia, que Deus, às vezes, ele se comunica com as pessoas sobre a Terra, no caso aqui, entre nós, falando diretamente a elas. Olha que coisa fantástica. O Deus que criou o universo, a palavra dele, às vezes, ela vem de forma direta. Esses casos são exemplos da palavra de Deus de aplicação pessoal, então. E vão se encontrar através das Escrituras. Você vai ver espalhado pelas Escrituras. Bem no início, por exemplo, da criação, Deus vai falar a Adão. Deus fala com Adão direto. E lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 16 e 17, ele vai falar: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos lá. Que livro que Adão está lendo ali? É o início da humanidade. Nem livro tem, imagino eu. Que livro que Adão está lendo? Nenhum. Quem é que está falando com ele? Então Deus, diretamente. Deus fala diretamente, ok? Deus fala com Samuel diretamente. Deus fala quando Jesus é batizado diretamente. Então Deus, existem essas palavras de aplicação pessoal. Portanto, Deus se comunica de forma verbal também. Aqui na fotinha que eu coloquei para vocês, né? Diz o slide que eu peguei ali, a imagem da internet, que é o profeta Jeremias ali. Não sei se ele era assim. E finalmente, o ponto de convergência, né? Que a palavra de Deus, antes do ponto de convergência, né? A palavra de Deus como comunicação verbal, Deus também se comunica através dos lábios humanos. Deus se comunica através dos lábios humanos. Com frequência nas Escrituras, Deus levanta profetas para falar por meio deles. Então, se você vai enxergar, de novo, que é evidente que, embora sejam palavras humanas, aquilo que eu falei lá atrás, né? Em linguagem humana, comum para seres humanos, a autoridade e a clareza e a verdade dessas palavras, elas não sofrem nenhuma redução, porque são inteiramente palavras de Deus, e é isso que nós temos que acreditar, né? E aí a palavra de Deus, como eu coloquei uma imagem para vocês, em forma de escrita, que é a Bíblia. A Bíblia, além das palavras de Deus em forma de decreto, das palavras de Deus de aplicação pessoal, das palavras de Deus através dos lábios humanos, que são os profetas, encontramos nas Escrituras várias versões em que as palavras de Deus são colocadas em forma de escrita, né? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus de forma escrita. Tudo isso está nesse item B aí, a comunicação verbal de Deus. E o item C, que é o ponto de convergência do estudo, do nosso estudo aqui. Qual é o ponto de convergência? De todas as formas da palavra de Deus, o Gruden vai colocar assim que de tudo que nós falamos, o ponto de convergência, o ponto que vai unir tudo, o ponto que para onde tudo aponta no nosso estudo de teologia sistemática é a palavra de Deus em forma escrita. Isto é, a Bíblia,
Então, por mais que Deus ele possa falar pelos decretos, por mais que Deus possa falar pela aplicação, por mais que Deus possa usar profetas, a Bíblia ela está sobre as outras revelações, porque a Bíblia é a revelação última para nós, mais clara e inerrante. Porque, irmãos, como nós sabemos, quantos profetas por aí, que se dizem profetas, se fossem Israel, seriam apedrejados, falam coisas, falam palavras em nome de Deus, dizendo que Deus falou, dizendo que são coisas de Deus, atestando que é de Deus, e as coisas não acontecem, e as coisas erram feio, e falam, porque estão falando das suas próprias experiências, estão abrindo a boca, quase que blasfemando contra Deus, falando coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Por que não estão de acordo com a vontade de Deus? Porque Deus deu um parâmetro, meu filho. E esse parâmetro é a Bíblia, já a gente vai ver isso aí. Essa é a forma, então, da palavra de Deus disponível para estudo. Não tem como você estudar um decreto diretamente, não tem como eu estudar aquilo que Deus falou no seu coração um dia, você fala, olha, Deus me disse, como é que eu vou estudar isso só por isso? Não tem como. Para saber, se eu quiser saber, se você quiser saber também, se aquilo que Deus falou no seu coração foi a palavra de Deus, tem que ter um parâmetro. Você consegue entender isso? E qual é esse parâmetro? É a Bíblia. É a palavra de Deus escrita. É a única que dá para ser estudada, né? Porque ela dá para ser estudada, ela pode ser pesquisada publicamente, né? Ela nos fala sobre a palavra de Deus e para ela, na Bíblia, ela nos conduz a uma pessoa também. A Bíblia vai nos conduzir a uma pessoa que é Jesus Cristo, a quem nós nós não temos agora em forma corpórea, a gente não consegue acessar o nosso Senhor de forma corpórea, e como nós gostaríamos de abraçar Jesus, como nós gostaríamos de estar prostrados aos pés e olhar nos olhos dele, né? Como chama de fogo. Mas não temos agora isso ainda, falta um tempo para isso. Então como é que podemos acessar ele? Através das Escrituras, claro, através da presença dele pelo Espírito, mas através das Escrituras. Então não somos capazes de observar nem de imitar Deus se não for através das Escrituras. E aí vamos aqui para o nosso último ponto antes da nossa aplicação, que é o cânon das Escrituras. E quando a gente fala do cânon das Escrituras, nós estamos pensando em algo muito importante para a nossa vida. Porque a expressão cânon, querido, em grego significa vara de medir. A expressão cânon em grego significa aquilo que vai nos direcionar. Então não devemos subestimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos nossa vida espiritual. Uma vez eu estava evangelizando um rapaz e ele disse que acreditava em Jesus, mas ele não acreditava na Bíblia. Cara, como é que então que Jesus esse homem acredita? Jesus hollywoodiano? Aqueles Jesus bonitões? Aqueles cristos belos de Hollywood? É isso que ele acredita? As versões que às vezes até se aproximam da verdade, mas às vezes são versões esquizofrênicas de um Cristo que não tem pé nem cabeça. É essa versão que ele acredita? De onde esse camarada tirou isso? Eu acredito em Jesus, mas não acredito na Bíblia. Chega a ser um nível de ignorância tão grande que dava dó. Tentei ali colocar algo para ele naquela cabeça vazia. Portanto, nós podemos reafirmar o contrário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus, que Moisés fala lá em Deuteronômio 32, 47, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Então podemos reafirmar, né? Podemos reafirmar o comentário de Moisés. Falei o contrário aqui, não. O comentário de Moisés. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Será que você vai lidar com a Bíblia de forma em vã? Será que você vai lidar com a Bíblia de qualquer forma? Não pode. Por que eu não posso lidar de qualquer forma? Por que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? Porque esta mesma palavra vai prolongar os meus dias na terra. Está em Deuteronômio 32, 47. Abre aí tua Bíblia e confere. Os dias na terra, então, vão ser prolongados e aquilo que eu vou possuir, aquilo que Israel iria possuir, é claro que serve também de forma parafraseada para nossas vidas também. Continuando aqui, então vamos lá, pensando primeiro no cânon do Antigo Testamento. Como é que foi a construção, então,
do Antigo Testamento, né? Onde surgiu a ideia de cânon? Como é que surgiu isso? A ideia de que o povo de Deus deve preservar uma coleção de palavras escritas de Deus. Onde surgiu isso? A própria Bíblia, ela dá testemunho do desenvolvimento histórico desse cânon, dessa construção da Bíblia. A coleção mais antiga das palavras de Deus eram os 10 mandamentos, ou aquilo que nós chamamos de decálogo. O decálogo, quando você ouvir a expressão decálogo, significa os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a coleção mais antiga das palavras de Deus. Os 10 mandamentos, portanto, constituem o início do cânon bíblico. O próprio Deus escreve sobre duas tábuas, lembra disso? Da palavra de pedra, a palavra de Deus, que ordenou ao seu povo, que está lá em Êxodo capítulo 31, 18, ele fala aí, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então nós lemos isso depois novamente. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Isso está em Êxodo 32, 16, está em Deuteronômio 4, 13 e depois Deuteronômio 10, 4 também. Então, as tábuas foram depositadas na Arca da Aliança, depois de Deuteronômio 10, 5 você vai ver, e constituem os termos do pacto entre Deus e o povo. Então, o cânon do Antigo Testamento começa a ser construído a partir dali. Depois nós temos o cânon do Novo Testamento. Então, ali à sua esquerda, na parte superior, um exemplar de um escrito antigo, portanto, antes de Cristo, do Antigo Testamento. E aqui, um escrito dos primeiros séculos do Novo Testamento aqui embaixo. O desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, ele vai começar com os escritos dos apóstolos. Deve ser lembrado que o registro das Escrituras ele vai ocorrer principalmente uma espécie de associação com os grandes atos de Deus na história da redenção. O Antigo Testamento registra e interpreta para nós o chamado de Abraão, a vida dos seus descendentes, o êxodo do Egito, a peregrinação pelo deserto, o povo de Israel se assentando na terra de Canaã e a volta do cativeiro. Já o Novo Testamento, ele vai trazer toda uma compreensão a partir do Messias. Então, o Antigo Testamento, os livros, e aí vamos pensar nos 39 livros escritos no Antigo Testamento, os 27 livros escritos no Novo Testamento, e esses 39 livros do Antigo Testamento, esses 27 livros do Novo Testamento, formando ao todo 66 livros, que tem uma unidade espetacular, que são livros incríveis. Esses livros contam, primeiro, o Antigo Testamento mostrando que alguém viria, mostrando que o homem caiu, que o homem foi criado, caiu, e que alguém viria. E o Antigo Testamento todo passa a falar desse alguém que viria. E o Novo Testamento mostra a redenção. Esse homem veio. Como é que tem que ser a vida dele? Como é que ia ser a vida dele? E a partir do sacrifício dele, os que crescem, como é que deveriam ser a vida desses? E a partir da vida desses, como é que os cristãos seriam salvos e como seriam as últimas coisas? Então nós temos aí todo um relato maravilhoso nas Escrituras. Para finalizar essa aula, eu quero que você aprenda em síntese aqui 3 lições para a sua vida. Primeira lição é: olhe para os relatos da história e veja sua fé sendo confirmada por essa ciência. Não se trata de um livro qualquer de religião. A Bíblia não é um livro de religião. Eu, como historiador, eu posso te atestar. Olhe para a história e você vai ver a Bíblia sendo confirmada. Alguns vão tentar usar a própria história para desacreditar, mas é um tiro no pé. Quanto mais você olhar para a história, para a arqueologia, para ciências que vasculham o passado, essas ciências vão, sem dúvida alguma, concordar com as Escrituras, vão mostrar, vão ensinar como a Bíblia ela é maravilhosa. Segunda lição, a palavra de Deus chega até você de forma falada, escrita e pessoal através da pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus chega até você. Ei! Falada, alguém prega para você, escrita, você lê folhetos, você lê a própria Bíblia e também Jesus se manifesta através dessas escrituras, ok? Então, o segundo ponto aí que você precisa compreender. E um último ponto que é, você tem uma direção. Se alegre, meu irmão, em dias de dificuldades, se alegre, você tem uma direção. O cânon das escrituras são a direção de Deus
para a sua vida. O cânon das Escrituras, eles vão direcionar. O cânon, que é essa vara de medir, essa régua, te mostra o que você deveria fazer, o que você deve fazer, para onde ir, como se comportar, como sair de situações, como criar situações para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, através desse cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a Bíblia que vai te mostrar como, quer você coma, quer você beba, como fazer tudo para a glória de Deus. É por essas e outras que as pessoas me questionam: Carlos, como é que você fez sua faculdade de História, passou pela faculdade de História, de Filosofia, a formação teológica e as pós-graduações? Como é que você passou por isso com tanta gente incrédula e você continuou acreditando? É porque através desse curso, espero que nessa primeira aula você já tenha sentido isso que eu estou sentindo aqui. Essa palavra, a Bíblia, não há nada igual. Ela é maravilhosa e todos os livros que eu já li, nenhum deles se compara à Bíblia, porque ela é a verdade de Deus que tem apontado o caminho para o Senhor Jesus, maravilhoso e nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.